segundo ano, tudo bem? Hoje vamos fazer a nossa aula aí de português, né? Hoje, dia 29, quinta-feira. Vamos falar sobre histórias em quadrinhos. Olha que legal, vamos falar aí sobre as HQs. Começaremos o nosso livro novo lá na página 6 e faremos algumas atividades e leituras até a página 16. Vamos lá dar uma olhada? Aqui estamos então, galerinha, o nosso livro novo de português, caderno 4, né? Vamos iniciar aí as nossas atividades do livro 4, o último livro aí do nosso ano, né? Nossas atividades ficarão um pouquinho mais intensas, né? Porque temos aí pouco mais de 4 semanas para fazer as atividades e a prova final, tá bom? Então, iniciando aqui a abertura do nosso capítulo, temos aqui. Opa, vamos esperar abrir aqui um minutinho. Aê, abriu, olha lá. Por que é importante saber ler tanto as palavras quanto as imagens? Por que será que isso é importante? Vamos dar uma olhada aí, ó, na nossa capa de abertura. Temos aí um trânsito, né? Um homem atravessando a faixa de pedestre. Temos ali os sinais de trânsito, né? O semáforo ali está verde para o pedestre. Temos aqui câmeras que, aqui no cantinho, deixa eu mostrar para vocês. Câmeras, né? Que normalmente são de. Ai, esqueci o nome. Aquelas câmeras de trânsito que fazem as multas. Nossa, esqueci. Fiscalização eletrônica aí de trânsito, né? Temos aí os radares, isso, lembrei. Olha a Pro aqui, já começando tendo um branquinho. Então, temos aí essa imagem. Vamos olhar um pouquinho mais para baixo para a gente conseguir entender a nossa abertura de capítulo. Aí temos, né, as placas dos carros aí, tudo mais. E aqui embaixo temos alguns questionamentos. Olha lá. O que você vê na imagem? Vemos aí uma cena típica do trânsito da cidade onde a gente mora, né? Você conhece as regras de trânsito? Será que você conhece todas as regras aí, ó, dos semáforos, dos pedestres? Os pedestres e os motoristas e os ciclistas estão obedecendo os sinais de trânsito? Converse com seu colega. Olha lá, ó, o sinal tá vermelho, a moça tá atravessando. Eles estão obedecendo aí, tá certo atravessar aí quando o sinal tá vermelho. A ciclista parou também no sinal, ela tem que parar. E aí? Tem que parar, né? A lei aí é para moto, bicicleta, tem que parar no sinal vermelho para os pedestres poderem atravessar sempre na faixa, né? Então eles estão aí obedecendo bonitinho as leis de trânsito. Galera, estamos aqui então no capítulo 1. Eu leio o texto, eu leio a imagem. Ó, dá pra gente ler imagens, olha lá. Ponto de partida. Observe a imagem abaixo e depois acompanhe a leitura do texto que o professor vai fazer e responda as questões. Então temos aqui, ó, só uma imagem, uma escola, carros, pessoas, sinalizações aí, placas, semáforos, olha lá. Vamos olhar com bastante pessoas andando, ó, uma mulher com mochila, outra criança com mochila, olha lá. Vamos ler então? Marcela vai a pé para a escola que fica perto de sua casa. Ela passa por algumas ruas mais tranquilas e outras mais movimentadas. Atenta a seu entorno, a menina nunca faz o trajeto sozinha. Há sempre algum responsável em que ela pode confiar. Marcela conhece algumas regras de trânsito para a boa convivência e para a sua própria segurança. Então, olha lá, ó, também é importante conhecer para nossa segurança. Na imagem ao lado é possível vê-la chegando à escola. Olha lá. Letra A. Identifique os elementos de sinalização que aparecem na imagem. Pode circular ou fazer um xizinho, tá bom? Letra B. Qual é o significado das cores do semáforo? Vamos conversar sobre isso no nosso Meet, tá? Quero que vocês me respondam quais são os significados dessas cores.
Essas questões aqui são orais, tá? Nós vamos fazer lá no Meet, conversar sobre ela. Quais ações Marcela deve realizar para atravessar a rua com segurança? Vamos conversar durante o Meet para poder saber aí o que ela pode fazer para chegar segura ao outro lado da rua lá. E letra D, converse com os colegas sobre as sinalizações de trânsito e registre abaixo aquelas que vocês conhecem. Pode desenhar as placas aí, os semáforos, quais são os desenhos das placas que vocês conhecem aí. Pode desenhar aqui e lá no Meet vocês mostram para Pro, tá bom? Língua portuguesa, entender, olha lá, a vida em sociedade exige uma série de regras, com direitos e deveres. Para que todos possamos conviver em harmonia e segurança, elas garantem nosso bem-estar e evitam diversos incômodos e problemas maiores. A segurança do ir e vir é uma discussão que ocorre em todas as regiões, especificamente no trânsito. Para que tudo flua corretamente, devemos estar atentos às diversas linguagens. Olha lá, que são as placas, né? Tem placa que não tem nada escrito, que a gente só tem que olhar o desenho para poder entender, né? Neste capítulo, vamos ler a história em quadrinhos, produzir um conto, participar de uma contação de história, compreender o uso dos sufixos ãoinho, zinho e zinha e a definição dos substantivos comuns e próprios. A única coisa que a gente não vai fazer aqui do que proleu é o conto, porque nós já estudamos conto lá no início do nosso trimestre, né? Lá no primeiro trimestre, então a gente vai dar uma puladinha no conto dessa vez, tá bom? Começando então, olha aqui. Texto e imagem, um completa o outro. Você já conversou com os colegas a respeito das regras de trânsito? Agora acompanhe a leitura da história em quadrinhos feita pelo professor. Olha lá, Turma da Mônica, Educação no Trânsito não tem idade. Olha lá. Crianças como pedestres, número 1, ó. Oi, Franjinha, vamos jogar bola? O Cascão falou. Aliás, o Cebolinha falou. E aí o Cascão falou em seguida, olha lá, é isso aí, vamos dar um show na turma da rua de baixo. O Franjinha então respondeu aqui, olha lá, agora não dá, turma, tô lendo uma revistinha legal. Fala sobre trânsito, vocês querem ouvir? Aí o Cascão e o Cebolinha, a gola não dá pra fica pra próxima. Então, olha lá, ó, o Cebolinha nem quis saber da revistinha do Franjinha lá e ele e o Cascão foram embora. Aí, olha aqui, ó, eles foram em direção a uma rua e olha o que acontece. Eu vou jogar na mesma posição do Ronaldinho, o Cascão falou feliz, conversando distraído sem olhar pro lado e ó, olha, a perua parou bem em cima deles. E aí o Cascão falou, o Cebolinha falou, cuidado, Cascão, você não sabe que precisa olhar se vem carro antes de atravessar a lua? Olha lá, já deu uma dica pro Cascão aí. É isso mesmo, rapazinho. 1-0 para você, Cebolinha. Obrigada, meu pai sempre fala. Ai, ai, chega de papo, ou vamos chegar atrasados. Olha lá, Cascão nem quis ouvir o Cebolinha dizer que o pai dele sempre dava instruções aí de trânsito. Olha lá. Olhei para a direita, para a esquerda. Espera, Cascão, tem uma faixa de pedestres ali. Aí o Cascão assustou, não entendeu muito sobre a faixa de pedestres aí. Pra que faixa? Não tô machucado. Aí o Cebolinha respondeu. Não é pra machucado, é faixa pra atravessar a lua. Olha o Cebolinha super entendido aí de leis de trânsito. E aí o guarda de trânsito conversou com eles. Que bonito! Onde você aprendeu que devemos atravessar a rua na faixa de segurança? Meu pai, quem me falou? O Cebolinha respondeu. Pois ele está certo, falou o guarda. Esse é um dos cuidados que devemos tomar como pedestres. E aí o Cascão estranhou. E tem mais, é? Olha lá o que o guarda passou para eles. Claro,
Devemos respeitar as placas, as faixas de sinalizações e o adulto segurar no pulso da criança para atravessar a rua. Respeitar os semáforos, olha as imagens. Pedir a orientação de policiais e guardas de trânsito quando tivermos dúvidas. Se possível, evitar andar desacompanhado de adulto em locais de grande movimento. Respeitar e dar preferência aos deficientes e evitar brincadeiras e jogos próximos às vias públicas. Olha lá o tanto de coisa bacana que a gente tem que aprender sobre o trânsito. Olha lá, atravessar a rua sempre na faixa de pedestres, se possível com um grupo de pessoas, alguns adultos, né? Evitar atravessar a rua sozinho. E prestar sempre muita atenção em tudo, no sinal, na faixa, no carro. Uau! Quanta coisa, falou o Cascão. Pois é. E aí o Cebolinha lembrou. E o jogo? Vamos, Cascão, o sinal tá verde. Aí o guardinha, boa sorte. E eles deram tchau, atravessando aí na faixa de pedestres. Olha eles indo lá jogar, que bonitinhos. Oi, turma! Vamos golear os nossos adversários. É o que veremos. Muito legal aí, ó. O Cebolinha e o guarda deram várias dicas de trânsito aí para o Cascão que não sabia, né? Agora a gente vai responder algumas coisas sobre essa história em quadrinhos. A ProKate deixou aí 2 vídeos de subsídio aí para vocês, para falarmos aí sobre histórias em quadrinhos, tá bom? O que é, da onde é, como é que faz, tá? A maioria de nós já conhecemos, né, que a gente lida com história em quadrinhos na escola e nós já fizemos algumas atividades relacionadas. Então agora vamos responder as perguntas sobre essa história aí que nós acabamos de ler. Olha lá, número 1. Você leu algumas páginas de uma história em quadrinhos. Agora responda as questões, olha lá. Qual é o título da história? Tem que olhar lá em cima. Onde esse gênero normalmente é publicado? Aonde que é publicado aí as histórias em quadrinhos? Eles são publicados onde? Em revistas, em jornais, em sites? Hein? Aonde que coloca aí esses quadrinhos aí? Quem você acha que é o leitor de histórias desse gênero? Quem que você acha aí que gosta mais, que lê mais histórias em quadrinhos aí, em especial as histórias da Mônica? São adultos, são crianças ou é o público em geral? Quais personagens aparecem na história em quadrinhos? Coloca aí os personagens que aparecem, tá? Como a gente não sabe o nome de todos, né? Vocês podem colocar aí a turma da rua de baixo, pode colocar o nome dos personagens, pode colocar Castão, Cebolinha, o guarda e assim por diante, tá bom? Número 2. Observe o quadrinho a seguir. Podemos identificar que há uma tensão na cena. Quais elementos indicam essa tensão? Ó, só olhando esse quadrinho a gente consegue perceber que existe um susto aí, um momento tenso aí, ó. E como a gente consegue saber isso? Só olhando para a imagem, ó. Tá escrito aqui, eu vou jogar na mesma posição do Ronaldinho. O Cascão tá super contente aqui, ó, com uma cara super boa. Mas olha o semblante aqui, olha o rostinho do Cebolinha. Olha que esses risquinhos aqui, o rosto dele demonstram que ele está, ó, preocupado porque lá no fundo, ó, vem um carro em alta velocidade. Então é isso que vocês vão escrever aqui embaixo para pro. O que tem na imagem aí, ó, que dá pra gente perceber que tá intenso? Apesar de não estar escrito, a gente consegue saber que o Cebolinha tá tenso olhando aí esses elementos que a Pro acabou de mostrar aí no desenho do Cebolinha, tá bom? Página 15. Qual é o conflito, problema presente na história do quadrinho? Qual foi o problema aí? Foi como chegar ao campo de futebol? Foi como jogar bola? Foi como atravessar a rua em segurança? Ou foi como parar o ônibus? Qual foi o problema aí que o Cascão estava fazendo errado? Número 4. Releia os quadrinhos a seguir. Olha lá o quadrinho que o Cascão diz. Pra quê? Não tô machucado.
E aí o Cebolinha responde: não é plá machucado, é faixa plá atravessar a lua. Então Para olha quem lá, você quer responder? olha aqui, ó. Até meu Para Siri, quem você quer enviar? até meu Siri aqui do celular tá falando junto com a gente na aula. Então vamos lá. Cascão e Cebolinha usam a palavra faixa com o mesmo significado. Então olha lá, ó. O Cascão entendeu que faixa era faixa de quê? E o Cebolinha estava dizendo que a faixa era faixa de quê? Eles dois usam a palavra faixa com o mesmo significado? Nananina não. Por quê? Aí você vai dizer, não, porque o Cebolinha achou, porque o Cascão achou que a faixa era uma faixa de, e o Cebolinha estava falando de um outro tipo de faixa, que é a faixa de. É só você completar aqui, tá bom? Número 5. Vamos lá para número 5. Escreva 3 conselhos citados pelo guarda de trânsito que permitem a segurança dos pedestres na rua. Coloca 3 aí conselhos para os pedestres. O que eles devem fazer para evitar acidentes aí, tá bom? E aqui na número 6 nós temos aí, ó, na história em quadrinhos, você leu alguns quadrinhos. Alguns quadrinhos apresentam uma moldura diferente, com um contorno em formato de nuvem. A intenção do uso dessa moldura é, olha a nuvem lá, ó, indicar, quando a gente tem um quadrinho de nuvem, quer dizer que o personagem está fazendo o quê? Que ele está indicando a página apresentada da fala do Cascão, que ele está indicando que os quadrinhos ilustram os conselhos informados pelo guarda, mostra as regras de boa convivência da escola, ou eles indicam que a página apresenta um pensamento do Cebolinha. Aquelas páginas, aqueles quadrinhos que estão em nuvem lá, é o pensamento do Cebolinha? É a regra de boa convivência de uma escola? É o quadrinho que está mostrando, ilustrando, indicando os conselhos do guarda? Ou indicando as páginas, ou indicando a página que apresenta a fala do Cascão? Tá fácil essa, hein, galera? Agora aqui, ó, nós vamos falar aí sobre as famosas onomatopeias. Olha que nome difícil, né? Tem um vídeo aí também no nosso SAI, né? No nosso documento do SAI, explicando o que é onomatopeia. E na nossa aula eu também vou passar esse vídeo para vocês lembrarem, tá? Onomatopeia, a palavra que representa o som ou um ruído. Então, galera, ó, pode grifar isso aqui aí no seu livro. Onomatopeia é aquela palavrinha que indica um som ou um ruído de maneira aproximada. Encontre e contorne a onomatopeia que aparece na história em quadrinhos da Turma da Mônica. Então, você vai voltar lá em cima nos quadrinhos que a gente leu e vai procurar onomatopeias. Onomatopeias são o quê? Palavras que representam um som. O toque-toque, o splash, o miau, o trim do telefone. Lá nas nossas histórias em quadrinhos, vocês acham aí o barulho do pneu, da freada, o barulho da soneca, da gota da água, né? Então, do relógio, tic-tac, tic-tac. Então, todas essas palavrinhas que imitam sons são chamadas de onomatopeias, tá bom? Então, vai voltar lá em cima e responder para a ProKit. Continuando aqui, galerinha, nós temos a explicação do que é história em quadrinhos. Temos a explicação também em vídeo, tá? Não esqueçam de ver. Você viu que as histórias em quadrinhos são formadas por imagens e texto, dispostos em uma sequência narrativa. Narrativa que alguém conta uma história. Geralmente são publicadas em revistas, gibis, jornais ou até mesmo sites da internet. Veja a seguir alguns elementos estruturais das histórias em quadrinhos. Então, o que a história em quadrinho tem que ter? Título, sequências de quadrinhos ilustrados que expressam uma história que combina com o texto. Um narrador, pode ter um narrador ou não, alguém pode contar a história,
ou não, só pode ter as falas dos personagens. Tempo, ambiente, desfecho, ou seja, tem que ter começo, meio e fim. Balões para as falas ou pensamentos dos personagens. Cada balãozinho significa uma coisa também, galera. Palavras que representam sons e ruídos, que são as onomatopeias. Textos verbais, pequenos textinhos escritos, né, com as falas dos personagens. E letras de forma e sinais de pontuação. Letras de forma, desculpa. Letras de forma e sinais de pontuação para enfatizar as mensagens do texto. Então, isso aqui é tudo que uma história em quadrinhos tem que ter, tá bom, galera? Coisas que nós já fizemos bastante. Vamos gravar isso daqui, porque são itens que isso aqui é matéria de provinha. A gente precisa saber muito bem as características da história em quadrinhos, certo? Basicamente, galera, nossa aula de hoje é isso. Estamos aí relembrando, né? Estudando mais a fundo as historinhas em quadrinhos. Não deixem de ver os vídeos de subsídio. E lá durante o Meet a gente conversa mais, a gente tira dúvidas aí do que a gente não lembra ou ainda não entendeu, tá bom? Então foi essa a nossa aula de português de hoje, um assunto bem gostoso, bem legal, sobre histórias em quadrinhos. Façam as atividades com atenção, letra bonita, tá bom? E bastante capricho. Um beijo e até amanhã.